Pronto, voltamos. Ok, estão me ouvindo? Sim? Ah, ótimo, ótimo, obrigada. Então, Nada. voltamos. Aqui, tô vendo o pessoal voltar. Ok, ótimo, gente. Então, vamos retomar. Deixa eu falar com vocês. Nós finalizamos aqui, né? Hipersensibilidade. Quero saber aqui se tem alguma pergunta, se vocês querem, né, para mim, antes de ir adiante, para não acumular dúvida, possam ficar à vontade para a gente dar prosseguimento. Não? Então, vamos adiante. Vou agora, como eu falei com vocês, nós vamos trabalhar agora no próximo assunto, que vamos falar sobre o reparo, né? Justamente diante, né, das alterações, dessas possibilidades, né, de lesão, de reação do nosso organismo, sempre o nosso organismo vai tentar reparar, né? Fazer com que eventualmente aquele local de agressão possa voltar a ser o que era antes, né? Onde nós possamos verificar, inclusive no contexto textual, a observação de tecidos semelhantes, né, ao anterior do processo de lesão, aquele processo infeccioso inflamatório, né? Então aí eu vou mostrar a vocês, a gente vai falar sobre esse reparo. Vou também mostrar para vocês que existem etapas do processo de cicatrização, inclusive essa diferenciação, né, do que significa regeneração, do que vem a ser cicatrização, e depois falando, inclusive, da possibilidade do queloide, que é algo que eu comentei hoje, no iniciozinho da nossa aula, tinha um desenho esquemático lá, e depois para a gente mudar de verdade em termos de assunto, tá bom? Então, só para vocês terem uma noção aqui do que a gente vai trabalhar. Deixa eu mudar aqui, que eu tenho que, senão ele fica travado. Olhem só. Coloca aqui, como falei com vocês, vamos trabalhar sobre o reparo, né? O nosso organismo nessa tentativa de restaurar, de voltar. Se eu puder olhar para aquele ambiente onde houve a lesão, observá-lo que ele voltou ao aspecto original. Inclusive, lógico, né? Para mim poder observar e perceber que ele está com esse aspecto original, significa que houve o reparo e agora a deposição de um tecido idêntico ao anterior, né? Ou seja, completamente a formação de um tecido com uma característica, né, idêntica ao anterior à lesão. Eu falo isso porque nem sempre vai acontecer isso, né? Algumas vezes nós vamos perceber que teremos situações em que houve um processo de reparo, mas onde eu percebo alterações. E aí é o que nós vamos ver, essa diferenciação, tá bom? Como eu falei com vocês, processo inflamatório, ele é iniciado pela lesão, seja ele qual o motivo for, desde o mais simples, doméstico, até um processo mais infeccioso, intenso, né? Enfim, nós vimos que o objetivo é neutralizar o processo nocivo e o reparo, né? E para que haja esse reparo, nós vamos ver que vai ter que haver a participação dos fibroblastos, como eu já mencionei anteriormente, inclusive aqui com deposição de fibras, né, de fibras elásticas, de colágeno, enfim, já que eu estou falando de tecido, todos aqueles componentes que formam um tecido, eles precisarão estar presentes, né? Como eu falei com vocês, o reparo tecidual é o nome genérico que nós damos, justamente essa tentativa de reconstrução, né? De reconstrução de algo, para voltar a ser o que era antes.
Só que nós temos essas duas possibilidades, que é o reparo tecidual, onde eu percebo uma perfeita regeneração tecidual. Isso, na hora que eu falo esse termo, é indicativo de que houve uma reconstituição do tecido absolutamente idêntico ao que era inicialmente, né? Por exemplo, eu tenho certeza aí que dentre vocês, assim como eu, nós temos várias situações em que nós caímos, nós machucamos, nós tivemos feridas, nós tivemos processos inflamatórios, mas que eu olho aqui para o meu corpo e aí às vezes eu falo assim, eu já até tive uma inflamação nesse ambiente, mas hoje em dia eu consigo verificar que eu nem consigo falar com precisão aonde, né? Que eu machuquei, que teve inflamação, que houve esse reparo. Por quê? Eu olho para minha pele e vejo continuidade. Bem, isso é uma situação de regeneração, tá? Agora, e naquelas situações em que eu vejo assim, olha, aqui tem uma marquinha, olha, aqui tem uma elevação, olha, eu machuquei aqui, nem me lembro mais direito, né? Eu só sei que hoje em dia eu observo e vejo uma cicatriz. Então, a cicatrização é um processo onde houve a substituição daquele ambiente onde houve a lesão, mas a substituição por um tecido conjuntivo, que ele em si está presente no nosso tegumento, mas naquela região, né? Que eu não sei se vocês se recordam, hoje no início da aula eu mostrei para vocês onde que é a epiderme e a derme. O tecido conjuntivo é clássico da região da derme, né? E não aqui superficialmente. Aqui, na verdade, na hora que a gente se observa, na hora que a gente observa a nossa pele, eu tenho aquele tecido epitelial, revestimento, estratificado, pavimentoso, queratinizado, né? Enfim. Então, é isso que nós temos, tá? Esses dois contrapontos em que, concordo com vocês, a gente acaba restaurando de alguma forma, porque eu tenho acaba completando, né, tecidualmente. Mas, por outro lado, às vezes essa marca, né, essa cicatriz, ela se mantém e ela possa ser bastante perceptível, às vezes até mesmo incomodar, né? Eu vou mostrar a vocês situações disso. Então, aqui é o que nós estamos falando, processo de regeneração, né? Esse processo do qual existe a reconstrução idêntica, totalmente idêntica ao que era antes, ou um processo de cicatrização, onde eu tenho ali literalmente uma cicatriz, uma marca que se perpetua, tá bom? Existem alguns casos ainda mais intensos, onde vai haver deposição, né, intensa, inclusive de fibrose. Esse tecido, né, intenso de fibrose, inclusive com a característica clássica, né, situações de queloide, situações de fibrose nos órgãos, ele é um paralelo à cicatrização, tá? Olhem só, para um tecido, né, ter seu processo de cicatrização, ele possui, na verdade, 3 etapas. A primeira delas é a inflamatória, que é a primeira tentativa que o nosso organismo tem de nos defender, mas com todos os processos que nós vimos anteriormente, tá? A segunda etapa é a fibroblástica, com a presença, inclusive, daqueles fibroblastos que eu mencionei anteriormente, né? Para ter a reconstituição tecidual. E a terceira e última é remodelar. Na remodelação, o que nós vamos ter, na verdade, é a formação de uma cicatriz definitiva, que é o processo final, tá? Vou mostrar a vocês aqui. Na verdade, essas etapas, elas não são de forma alguma difíceis, mesmo porque nós já comentamos sobre elas ao longo, né? Faz parte da própria leitura que nós fizemos ao longo do processo inflamatório, tá bom? Olhem só, como eu disse, a primeira etapa é a fase inflamatória, onde nós vemos todas aquelas alterações vasculares. É importante, né, que logo naquele
processo inicial a gente tenha, se porventura tenha tido um prejuízo, né, de perda de sangue, nós também teremos nessa fase uma coagulação do sangue, né, para tampar, para evitar com que haja extravasamento de sangue naquele local, né, do ferimento. Há todo aquele recrutamento de células que nós vimos. Então, aqui, na verdade, não tem nada de novo. É simplesmente reafirmar o processo inflamatório do qual nós já estudamos anteriormente. Mas esse é a primeira etapa de uma cicatrização. Aqui, só chamando a atenção de vocês, que para que esse processo ocorra de uma maneira melhor possível, mais rápida possível, é fundamental que o ambiente seja vascularizado. Então, inclusive aqui, né, algumas características nós sabemos que possam interferir no processo de cicatrização. É muito comum, vocês aqui que estão muito caladinhos, né? Mas é muito comum quando a gente fala desse assunto, vocês fazerem aquela menção, por exemplo, indivíduos diabéticos, né? Indivíduos diabéticos, eles tendem a ter uma dificuldade maior no reparo, né? E cicatrização de suas feridas. Isso muito em virtude dessas características, né? Só para a gente recordar, o indivíduo diabético ele tem uma hiperglicemia, que é um aumento da quantidade de glicose circulante. Isso interfere na viscosidade do sangue, isso interfere no fluxo sanguíneo e, consequentemente, compromete esse local de cicatrização. Porque tudo aquilo que, porventura, não venha favorecer esses conceitos básicos, né, que são fundamentais de uma boa cicatrização, e reparem vocês que eu acabei de falar que um devido processo de cicatrização eu tenho que ter uma boa vascularização. Então, tudo isso que interfere nesse fluxo sanguíneo para esse ambiente, né, ele vem a prejudicar o processo, ele vai fazer com que o processo de cicatrização seja mais prolongado. E o grande detalhe também que a gente possa chamar a atenção é que, logicamente, se eu tiver um ambiente que foi lesionado e o processo de cicatrização não ocorreu o mais rápido possível, ele é sempre uma porta de entrada, né? É uma porta aberta, é um ambiente de contato com o meio externo. Então, lógico, existe aqui a possibilidade, né, de isso sofrer agravo. Afinal de contas, nós constantemente estamos em contato com bactérias, com micro-organismos diversos, né, que venham eventualmente prejudicar esse processo. Então, o que eu chamo a atenção de vocês que essas possibilidades de agravos e de prejudicar o processo de cicatrização natural, ele tende, né? Ele acaba gerando um processo cíclico, né? Porque está ferido, tem dificuldade de cicatrização, vai ficar mais exposto, maior exposição, maior chance de sujidade, micro-organismos, né? Então, gera aquela situação cíclica que possa se manter. Então, por isso que eu chamo a atenção, né? De fato, essa vascularização nesse ambiente, ela precisa ser o melhor possível, tá? E ela é fundamental para que esse processo se concretize, né? Porque esse processo ele é dividido em etapas e, consequentemente, ele não ocorre de um dia para o outro. Então, isso é muito importante, tá? Chama a atenção aqui de vocês, só para fazer esse contraponto, né? E outra coisa, a partir de algumas alterações, isso significa diminuição da oferta de oxigênio, que por sua vez me faz com que o ambiente celular não esteja tão saudável, né? Enfim, gera aquilo que eu comentei com vocês, que é aquela bola de neve. Então, de fato, só para vocês acompanharem esse processo. A segunda etapa do processo de cicatrização que eu falei com vocês é a fase fibroblástica,
né? Essa fase, ela se caracteriza principalmente por formação desse tecido aqui. Reparem que é um tecido mais esbranquiçado, né? Eu acho que dá até para vocês perceberem pela imagem que é um tecido mais fino, mais delicado, né? Que é o que a gente denomina de tecido de granulação, tá? E esse tecido aqui que a gente percebe, né, essa formação, esse ambiente é clássico, né? Do qual ele acaba podendo ter aqui, ele tem uma grande quantidade daquelas células, daqueles fibroblastos que eu mencionei para vocês, tá? Lembram daqueles fibroblastos que são formadores, né? Literalmente de mais células epiteliais, né? Então aqui é importante isso. Esse tecido de granulação, ele tem aqui uma intensidade vascular, inclusive de vasos recém-formados, vasos realizados, né, dentro daquele processo de angiogênese que eu falei com vocês. Tem também grande quantidade de células de defesa, tá bom? Aqui nós estamos observando um tecido de granulação que ele é considerado relativamente saudável, tá? Por quê? Se vocês perceberem, ele está aqui com pontos avermelhados, ele tem um certo brilho, tá? Por quê? Eventualmente, ele poderia estar escuro, tá? Até mais enegrecido, com uma situação passando aquela sensação de áspero, né, para gente, que seria não muito indicativo de tecido saudável. Então, esse processo aqui, a gente consegue perceber que está um tecido que, embora mais, como eu falei com vocês, mais fino, mais susceptível, né? Mas ele está saudável, com esses pontos avermelhados, brilhantes, e que garante que o processo de cicatrização ele tende a evoluir de uma maneira satisfatória, tá? Eu falo isso porque, eventualmente, vocês já devam ter ouvido falar. Lembram daquele termo de escara, né? É justamente quando essa situação fibroblástica ela possa evoluir de uma maneira mais, inclusive mais no sentido prejudicial, com células não saudáveis, né? Principalmente em função ali de um tratamento não muito adequado com esse ambiente de ferida, tá bom? Aí ele fica escuro e com uma situação mais amorfa, dando aquela sensação, né, de áspero. Olhem aqui, nessa imagem, pontua muito bem o que eu tentei mencionar para vocês anteriormente, com esse tecido, né, avermelhado, brilhante, que embora não seja prazeroso, né, observar um ambiente desse, mas ele está evoluindo de uma maneira satisfatória, né, que inclusive, olhem, hoje aqui, né, agora eu não me recordo quem que perguntou, na situação da queimadura, né, em queimados. Aqui é uma situação em que o indivíduo houve uma queimadura e que no processo, né, de reparo, ele está agora com essa formação de tecido de granulação, tá bom? Então, só para contextualizar, pegando a pergunta que foi bem inicial, em relação ao que a gente conversou, e aqui, né, uma imagem da qual mais intensa, a gente percebe que uma área, né, de lesão obviamente muito maior, mas que está evoluindo relativamente de uma maneira satisfatória, tá bom? E a fase final, que é o remodelamento, como eu falei com vocês, é a fase final, porque é quando a gente está trabalhando por aquela formação daquela cicatriz definitiva, que é aquilo que vai permanecer, como eu falei com vocês, a própria terminologia de cicatriz, é porque ele vai deixar uma marca, né? Vai deixar ali um registro de que algo aconteceu no local. Aqui, então, eu terei, né, a deposição de estruturas fibrosas que vão estar aqui presentes, inclusive a gente até fala do sentido longitudinal em termos de constituição tecidual, e
nós vamos verificar um ambiente agora resistente. Se antes, né, na fase anteriormente mostrada para vocês, que foi a fase fibroblástica, eu tinha ali um tecido mais esbranquiçado, mais fino, mais delicado, na fase de remodelamento eu tenho um tecido agora mais resistente, tá? Porque agora é definitivo. Ele vai me proteger agora de uma maneira realmente satisfatória adiante, tá? Aqui eu comentei com vocês de fatores que interferem na cicatrização, inclusive na vascularização, né? É real a característica do estado nutricional dos indivíduos. Na verdade, o estado nutricional gera no indivíduo uma saúde, né? Confere ele capacidade de resposta muito mais satisfatória, ele é muito mais responsivo frente ao que ocorre com ele. Eu comentei também com vocês em relação a algumas doenças pré-existentes, né? Algumas patologias pré-existentes, como no caso da diabetes, né? A presença ou não de um paciente com diabetes possa interferir. Também a característica vascular, que eu chamei a atenção de vocês, que ela é muito importante. E aí a situação, né? Logicamente, quando eu chamei a atenção de vocês, que processos infecciosos, eles prejudicam uma boa cicatrização. Na verdade, enquanto eu tiver ali a ação de um micro-organismo, o corpo, né, desse paciente, ele tende a não recuperar de uma maneira satisfatória, finalizar o processo de reparo, né? E eu até comentei com vocês, e é importante isso daqui. Na verdade, eu comentei hoje, ao longo da nossa conversa, e aqui é muito importante. Não existe processo nenhum, nem quer seja de reparo, né, ou de cicatrização que venha a ser eficiente, se o ambiente estiver com sujidade, né? Então, a limpeza ela é muito importante, né? A limpeza da ferida, a limpeza do local que foi lesionado, ela é muito importante, tá? Também é importante a profundidade, o tipo de ferida, né? Provavelmente, e eu sei, tô muito com saudade de vocês, mas aqui a gente sabe, a sala tem uns abençoados, né? Com umas carinhas de menino levado até. E não só meninos e meninas levadas, né? Que com certeza já caíram, já machucaram muito, já fizeram os pais responsáveis passarem perrengue, né? Que a gente assusta, a gente que é pai e mãe assusta demais. Mas por que eu estou falando disso? Porque às vezes nessas ações de vocês ali ao longo, né, da vida, principalmente na fase infanto-juvenil, que o povo dá muito trabalho, né? Cai demais, faz bagunça demais. Quantas vezes, né, eventualmente não cai, não machuca, e ali inicia-se um processo e a gente precisa de alguma ajudinha, né, inclusive para poder fazer ali uma sutura, dá os famosos, né, precisa dar ponto, né, mas por quê? Porque às vezes ele possa não ser necessariamente uma extensão muito grande, mas foi muito profundo, né? Então, aí, às vezes existe essa necessidade real, porque a partir do momento que você faz a sutura, você aproxima os tecidos e favorece com que agora o organismo, por características, né, de indivíduo saudável, a vascularização adequada, enfim, todo esse processo, agora o reparo possa ocorrer de uma maneira mais clara e mais rápida possível. Tá? Então, isso também possa ser necessário. Então, existem vários fatores que possam interferir nesse perfeito processo, né, de reparo ou cicatrização desses ambientes, tá? Então, não é uma questão, isso que eu quero chamar a atenção, não é uma questão estática que absolutamente a gente venha a falar assim, ó, 100% sempre vai acontecer isso. Não, existem vários fatores, né, que possam interferir numa boa resposta e num bom reparo tecidual, tá bom? Aqui
uma situação que é muito clássica para a gente, né, em termos de observação, porque a gente sabe que existem pessoas que, porventura, possam, nesse processo de cicatrização, ter o desenvolvimento do que a gente chama de queloide, que é aquela porção, né, onde eu tenho uma fibrose, que é uma intensa deposição de tecido conjuntivo numa área. E aqui o queloide, se vocês observarem, ele, além de realmente ter, né, essa presença dessa marca definitiva e que acompanha esse indivíduo, é uma área que a coloração ela fica diferenciada, né? Inclusive, há alguns que queixam de uma maior sensibilidade nessa região, e ela realmente ela é muito perceptiva, tá? O que eu chamo a atenção de vocês é que eles caracterizam o queloide como um fator, um fator genético. Então, os indivíduos que tendem a ter queloide são indivíduos geneticamente predispostos a isso, tá? Então, por isso que às vezes a pessoa, não, machuquei pouco e tive um processo de cicatrização por queloide. Então, é tendencioso a pessoa que tem a tendência ao desenvolvimento da queloide de socorrer independente da característica da lesão, quer seja ela mais superficial ou mais interna, eventualmente ele possa vir até essa observação, tá? Bem, e aqui essa característica, né? Ela você já deve ter ouvido falar que ela possa ser mais pronunciada em indivíduos da raça negra, mas ao mesmo tempo eu destaco a vocês que aqui no Brasil, por sermos uma grande mistura, né? Graças a Deus, essa característica em relação à cor da pele se dissemina. Porque como é uma característica genética, e isso acaba através da nossa mistura genética, e isso possa ser pronunciado, isso possa ser presente, independente ali da característica da cor da pele, tá? Bem, aí o que eu vou fazer agora? Porque nós, né, estamos aí caminhando, e eu não quero ficar só comentando, só falando e perguntando se vocês estão com dúvida e vocês não me respondem, a maioria não fala nada. E aí, então, eu vou fazer o seguinte, porque eu vou passar para um próximo assunto, que é sobre imunização. E tudo que fica, às vezes, muito no finalzinho, a gente fica, às vezes, falando menos, né, para dar dentro daquele tempo que a gente tem e fica mais corrido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou parar agora, vou passar para vocês as perguntinhas, tá? Que eu falei, porque eu acho que isso ajuda a garantir aqui. É bom que vocês perguntem, é bom que eu acabo estimulando vocês a perguntar alguma coisa, a esclarecer, tá bom? E aí fica também menos cansativo e com a presença de vocês, tá? Vocês acabam de uma maneira mais forçada participando. Então, eu vou passar aqui, ó, eu tenho que, para isso, pular alguns slides. Esperem só um pouquinho, porque senão... Porque como eu não tinha como precisar, né, aonde a gente ia evoluir ou não, então deixa eu pôr aqui, espera. Aí eu acho que eu acabei espera, colocando para vocês. Aqui. Isso. Tá? Acho que agora todos vocês estão visualizando a questão. Deixa eu fazer assim. O seguinte, nós vamos combinar aquilo que nós estamos, né, fazendo ao longo das outras aulas, tá? Eu vou pontuar para vocês a pergunta. Peço a vocês, inclusive, lógico, são perguntas assim, como eu disse anteriormente, fáceis, tá? Nada eu tirei do próprio material para servir para vocês de fixação. Eu peço a vocês que logo que tiver a resposta, não fala na hora, não. Dá um tempinho para o colega analisar a questão, tá?
Assim que eu também não vou esperar um excesso de tempo, não, mas assim que der um tempinho para os alunos lerem e terem uma noção da resposta, eu pergunto a vocês a resposta que vocês acham que seja a correta, tá bom? Então, olhem, vou passar a pergunta aqui, que é a primeira questão. Quando um vírus entra no nosso corpo e inicia seu desenvolvimento de multiplicação, e aqui gerando a vocês, né? Porque só para vocês acompanharem, né? Alguns conceitos básicos inerentes, inclusive, ao que a gente tem visto, não só hoje, né? Na inflamação, como anteriormente também, tá? Então, quando o vírus entra no nosso corpo, inicia o seu desenvolvimento e multiplicação, causando doenças, dizemos que ocorre uma. Verifiquem aí. Deixa eu pegar aqui o meu marcador. Resposta? Infecção. Letra B. Isso, Mike. Isso mesmo, tá? Letra B, infecção. Tá? Eu até coloquei isso porque a gente fala de processo inflamatório, tem hora que a gente fala que aquele processo inflamatório, ele veio, né, fruto de um processo infeccioso. Então, assim, a gente tem que trabalhar bastante esses conceitos para que a gente haja com naturalidade, consiga empregar com naturalidade o que venha a ser uma coisa, o que venha a ser outra, né? Fazer essa distinção. Então, isso para a gente é muito importante, tá? Então, aqui, só para recordar vocês, esse processo de infeccioso, ele quando é causado, né, por agentes etiológicos, agentes externos, né? Então, esse é um processo infeccioso, tá bom? Em relação à inflamação, se não me engano, mais adiante eu trabalho com vocês numa questão em relação a isso também. Então, tá certinho, Mike. Letra B, infecção. Questão 2. Após a picada de inseto, uma garota observou que houve um aumento da temperatura local, o que inchou e ficou bastante vermelho. Diante dessas características, fica claro que ocorreu uma... Pensem, não respondam agora não. Inflamação. Falaram. Tá bom, isso, tá certinho. Inflamação, né? Mas por quê? Reparem que aqui o autor, né, da pergunta, ele já nos falou que, na verdade, são processos, né, que fazem parte ali dos sinais cardinais. Aumento de temperatura, que é a febre, né? Edema e o rubor, tá? Diante de uma situação dessa, é fácil a gente imaginar que a pessoa assim, também deve estar sentindo dor e vai acabar tendo perda de função, né? Na região acaba tendo essa situação. Então, é um processo inflamatório. Lembrando a vocês que a inflamação é uma resposta do nosso corpo, né? Frente a uma agressão, aqui no caso foi o exemplo da picada de um inseto, né? Sim. Poderia ter sido um corte, poderia ter sido... Oi, diga, quem tá falando? Oi. Eu, Sandra. Oi, Sandra. Sandra. Oi, Sandra, pode dizer. Aquele exercício de fixação que tem no AVA, lá depois da matéria, depois dos slides, aqueles são para a gente entregar antes de você dar continuidade? Sabe do que eu estou falando? Sei sim, Sandra. É o seguinte, é importante, a gente já mencionou isso, mas às vezes é uma pergunta que se mantém, tá? Eu vou falar e todos prestem atenção que talvez seja uma dúvida não só sua. Reparem vocês que ali é aquilo que eu já comentei. A gente que é professor, a gente precisa de alimentar todo o sistema com atividades de pré-aula, pós-aula. Então, eu sempre coloco exercícios de fixação para vocês. Quem puder fazer é muito bem-vindo, e tem aluno que inclusive pede que a gente realmente dê exercício, que tem aluno que é muito motivado a estudar com exercício, mas eles não precisam ser realizados e entregue não.
Só reforço aqui com vocês, aproveitando a sua pergunta, aquilo que eu falei no iniciozinho da aula de hoje, mais uma vez. Não deixem de olhar na seção 1, unidade 1, pré-aula, que tem lá um quadro com a distribuição de pontos e as atividades referentes à parcial 2, que são 2 estudos dirigidos, que estão lá, né? Eu cito e indico vocês direitinho. Então, o que é para fazer e me enviar é exclusivamente esses estudos dirigidos, tá? Que são 2, um da unidade 3 e um da unidade 4. Reforçando mais uma vez que são atividades que devam ser realizadas de uma maneira manuscrita, então eu não quero datilografado, é manuscrito, e enviado para o meu e-mail, a semelhança do que vocês fizeram anteriormente, tá? Então, ó, gente, tem gente, ó, deixa eu só desligar aqui, ó, que tem gente que tá, deixa eu ativar o mudo aqui, ó, por favor, isso. Enfim, deixa eu voltar aqui, tá? Deixa eu voltar aqui. Bem, deixa eu ver. Eu acho que não compartilho. Vocês estão vendo? Deixa eu ver como que vocês estão vendo aqui. Porque na hora que eu mexo... Não, estão não, né? Não. Não, estão não. É porque na hora que eu mexo aqui, às vezes acabo perdendo esse foco. Então, viu, Sandra? Que é para entregar exclusivamente, então, esses 2 estudos dirigidos, unidade 3 e unidade 4, tá bom? O restante tá lá, quem quiser fazer é muito bem-vindo, mas não precisa de me enviar não, tá? Bem, então vamos, tá? Qualquer coisa pode perguntar, pode ficar à vontade, mas eu acho que né? Acho que você perguntou, acho que é justamente isso, tá bom? Bem, então, próxima questão, deixa eu ver aqui que a gente acabou mudando, a gente já estava na questão 2, aqui esse daqui é inflamação, né? Porque na hora que eu tiro, sai. Questão 3. São características da inflamação, exceto. Ou seja, observem aqui que das 5, né, alternativas, apenas uma... Espera, não responde agora, espera só um pouquinho. Deixa o colega pensar primeiro, tá bom? Por favor. Então, pensem aí, vão dar um segundinho aí para vocês pensarem. Na hora que puder falar, eu comento com vocês. Aqui, ó. Exceto, ou seja, o que não é característica da inflamação? Eu vou fazer com vocês, na verdade, me digam, em termos de resposta, né? Qual que é a única alternativa que, na verdade, não significa, não faz parte do processo inflamatório? Tô indeciso entre A, B e C. Eu acho que é a C, diminuição do fluxo sanguíneo, porque eu acho que tem aumento do fluxo sanguíneo na inflamação. É verdade. Isso. Foi Fabiana? Michele. Não, mas eu também acho. Michele, isso. Certinho, Michele. Você falou e justificou, tá certinho. Essa característica é a única que é errada, justamente porque que nós vimos, inclusive é o primeiro processo, a primeira caracterização em relação ao processo inflamatório, que é o quê? A vasodilatação com o aumento do fluxo sanguíneo. Inclusive, é o que justifica o que a gente viu, esse rubor aqui, ó, né? Então, olhem só, existe alteração do calibre vascular, sim. Ô, gente, por favor, tem gente que tá com o microfone, tá fazendo barulho, tá atrapalhando. Por favor, desliguem. Isso, obrigada, viu? A emigração é aquele processo de diapedese, quando os leucócitos, né, que são as células de defesa, saem dos vasos sanguíneos e vão para o local da inflamação.
Ocorre manifestação de calor, que é febre e rubor, que é vermelhidão, e são observadas situações de edema. Então, tudo aqui, ó, está verdadeiro, exceto C de casa, tá? Foi certinho, Michele, parabéns. Próxima questão, olhem só, leiam, mas não respondam agora. Olhem só, é importante destacar aqui que a pergunta está se referindo a uma inflamação crônica. Então, na inflamação crônica, o que ocorre? Podem responder? Alguém quer falar aí? Pode falar. Letra B? Letra B de bola? Não, não é B de bola, não. Letra É letra, eu acho que é isso. Quem falou? Fabrício. Letra A. Isso, Fabrícia, exatamente. E aqui, olhem só. Lembram vocês que eu disse o seguinte, que os sinais cardinais, eles são clássicos na fase aguda. E na fase crônica, eles se tornam, né, mais brandos, eles diminuem a intensidade e algumas vezes, inclusive, eles possam estar ausentes, tá? Então, aqui era para marcar alternativa, né? Existe a presença na fase crônica, inclusive de linfócitos, tá? Então, é uma característica, se vocês observarem, essa daqui tem a presença não exclusiva, porque ainda tem a presença dos linfócitos, não há eliminação dos estímulos nocivos, por isso que a situação se tornou-se crônica, né? Há substituição de células danificadas? Não. Na verdade, por isso, são manifestações que é por isso que ela se mantém crônica, né? E nem houve o restabelecimento da função normal. Então, a única característica aqui verdadeira e que relaciona-se à inflamação crônica é que os sinais cardinais tornam-se mais brandos e até mesmo possam tornar-se ausentes. Próxima. Essa daqui eu acho que tá muito na cara. É porque eu não... Eu peguei do meu material e falei assim, o que eu posso colocar aqui? Tá muito na cara. Eu citei 3 deles aqui. Qual o único que não seja mediador? D. B. D de dado, né? É D de isso? dado, D imunoglobulina. de dado. Isso mesmo, as imunoglobulinas. Afinal de contas, imunoglobulinas são anticorpos. Mediadores químicos inflamatórios são histamina e serotonina, que nada mais são que, inclusive, exemplos de aminas vasoativas, né? Então, tá certinho. É o que eu falei com vocês. Isso aqui ficou tão na cara, mas é isso mesmo. Acertaram, lembraram que sejam os mediadores inflamatórios. Aqui, deixa eu ver, eu acho que ela tá? Ela tem continuidade, tá bom? Então, vou aqui para vocês analisarem essa questão. Olhem só, sobre a hipersensibilidade. Assinale a afirmativa falsa. Na verdade, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer juntamente com vocês, a gente vai analisar cada frase se ela é verdadeira ou falsa. Então, que aí fica mais fácil, né? Quando ela se acaba dividindo em 2 slides. Olhem só, a hipersensibilidade é uma resposta exacerbada que possa causar prejuízo à nossa saúde? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Isso, muito bem, gente. Verdadeiro, também concordo. A hipersensibilidade do tipo 1, que foi aquela primeira que eu apresentei a vocês, só para vocês recordarem. Tem tipo 1, 2, 3 e 4, né? A primeira que eu apresentei a vocês. Ela é imediata e também é considerada como uma hipersensibilidade anafilática? Você se recorda? Verdadeiro. Isso. Verdadeiro. Isso. Verdadeiro. Verdadeiro.
Isso mesmo, certinho, é verdadeiro, tá? A segunda que eu apresentei Verdadeiro. vocês, que é a hipersensibilidade do tipo 2, ela é uma hipersensibilidade citotóxica, né? Que é a qual que eu falei que é mediada, inclusive, por anticorpos, e que ela ocorre em transfusões sanguíneas. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Eu acho que é verdadeiro. Verdadeiro. Isso, é verdadeiro, sim. Isso, gente, isso Verdadeiro. mesmo. Que bom, é bom que vocês. Exatamente, é verdadeiro. A hipersensibilidade do tipo 3, ela é conhecida como hipersensibilidade imunocomplexa e foram como exemplo os casos de picada de animais venenosos que eu dei para vocês. É verdadeiro ou falso? Eu acho que é falso. Falso. Pensa direitinho. Verdadeiro, que tem em casos de picada por animais venenosos. Sim, inclusive nós vimos, ela é uma hipersensibilidade imune, né, complexa, ela é a situação de animais venenosos, né, ela como exemplo, né, não significa que seja único e exclusivo, mas nós temos ali a presença de animais venenosos, é o caso, inclusive, que eu também chamei a atenção de vocês, até falei assim, são situações infecciosas comuns, infelizmente comuns ao nosso ambiente, como a situação da dengue, febre amarela, né? É essa daqui do tipo 3 que eu falei com vocês. Então, só para vocês recordarem, e ela realmente é verdadeira. Então, na verdade, essa daqui que é falsa, mas vejamos. Eu quero ver com vocês em que essa afirmativa seja falsa. Conhecida como resposta aguda. Por quê? Ela é uma crônica. resposta o quê? Crônica. Eu acho que é crônica. Ela é uma resposta tardia, né? Porque quando a gente... Exatamente, porque uma resposta rápida, aguda, foi justamente a hipersensibilidade do tipo 1. A hipersensibilidade do tipo 4 é uma resposta tardia. Quando eu falei com vocês que, inclusive, o pico de resposta é por volta após cerca de 24 horas a exposição com antígeno, tá? Então, é isso mesmo. Então, no final, como ela foi a última, a gente sabia que ela era a afirmativa falsa, mas é importante saber em que ela está falsa. Então, isso mesmo. Ó. E acabou? Acabou. Ah, não. Não, mas com isso também praticamente acabou o nosso tempo, né? Gente, queria saber aqui se vocês têm mais alguma pergunta a esse respeito, tá? Aqui da matéria, chamar, reforçar, tá? O que eu falei no início e em função da pergunta da Sandra também, que é importante. Não deixem de fazer os estudos dirigidos, tá? Inclusive, ao realizar os estudos dirigidos da unidade 3 e da unidade 4, qualquer dúvida, aproveitam, né? Para a gente tirar qualquer tipo de dúvida que possa surgir, tá? E no mais, chamar aqui, eu vejo os nomezinhos, né, de vocês aqui, com vontade de estar com vocês pessoalmente, meus alunos da biologia, né? Cadê vocês? Vocês estão caladinhos. Quero ouvir vocês, viu? Tô vendo aqui os nomes, por favor, não deixem de participar. Mas, não, por favor, tô com saudade de todos, participem. Aos meus meninos da Físio, segundo e terceiro períodos, viu? Participem sempre, tá? Semana que vem, a gente finaliza esse assunto e vou dar para vocês também mais uma atividade, sempre para a gente acompanhar, porque como a disciplina é muito teórica... Boa noite. Boa noite, Dani. É muito importante que vocês acompanhem, né? E a gente possa promover, eventualmente, dúvidas para a gente responder, tá bom? No mais, então, uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Um bom resto de semana aí, né? Tudo de bom para vocês. Diga quem é que está me falando. Maria. Oi, Ana. Diga, Ana. É só porque eu fiquei assim, achei muito legal no domingo espetacular na Record,
Ah, Existindo de alguns cientistas, tanto no Brasil, em São Paulo, né, que é a Ana Maria, e em Israel, o estudo que eles fizeram com a separação, né, que eles falam que é moral, né, do anticorpo do Covid. sim. É que aí, em relação a isso, estão aí trabalhando e justamente eles fizeram a identificação dos anticorpos. E aí é um assunto até bom, Ana, você comentar sobre isso, que é um assunto importante e que, por enquanto, se você observar os noticiários, a gente ainda precisa deles aprofundar em termos de pesquisa. Por quê? Porque eles realmente, né, eles identificaram isso aí na separação e identificação dos anticorpos, mas nem todos necessariamente. É bom que semana que vem a gente vai falar de imunização. É bom que a gente vai tocar nesse assunto. Mas, infelizmente, nem todos os indivíduos que se tornaram positivos, né, inclusive foram tratados, diagnosticados e tratados, não necessariamente nem todos são produtores de anticorpos. Entendi. Então, a gente ainda está no cenário, sabe, Ana? Inclusive porque eu já tinha até comentado a respeito de um trabalho que já tinha saído, que eles fizeram com macacos e que eles apontavam de uma maneira muito fidedigna que todo mundo apresentava imunidade, mas que acompanhando, né? Porque sempre saem novos trabalhos, ainda não nos dá assim essa certeza de 100% de que sempre tem essa produção de anticorpo, de que o indivíduo naturalmente se torne imunologicamente, né, mais protegido. Vamos ver. Não, é super interessante. Em função na até verdade, do que você tinha dado aula, né? sim. Anticorpos, como que realmente o corpo reage. Exatamente. A questão realmente é evidente que existe pessoas que realmente têm, mas tem pessoas que... E é ótimo, é isso mesmo, para vocês verem como que a nossa matéria, né, ela está muito presente no que a gente está vivenciando. Eu achei legal porque passou o anticorpo na forma de Y, passou o desenho todo como se você... Na aula que você deu, eu vou aí... eu vou até procurar. Tá no YouTube, você procura reportagem domingo, espetáculo da Record, que passa o memorado... Mas está super bem explicado. Então, eu gostei em função disso, não é nem... Eu vejo assim, e a Ana Maria Moro, ela é de uma faculdade em São Paulo, e ela realmente está tendo, como é que fala? O governo está ajudando ela nessa pesquisa, né? A mesma comparação. Eu achei legal porque é em Israel, que é um polo científico muito grande, e nós já temos também, né, a mesma capacidade de estar em estudo no mesmo processo. E o que eu falo, porque às vezes não, vai todo mundo morrer, ninguém está... Porque as notícias, muitas vezes, o pessoal está estudando, está realmente buscando, né, a cura para as pessoas. Sim, então, eu achei interessante isso, achei muito legal em função do que eu estava vendo com você, entendeu? Que ótimo, legal. Eu te agradeço e eu vou buscar ali, né? Sim, é muito interessante. E que realmente, que Deus abençoe, né? Que essas questões, essas pesquisas se tornem cada vez uma realidade maior e que a gente consiga empregar isso, né? Que a gente está precisando, né, Ana? Isso mesmo. Obrigada, viu, Ana? Eu vou procurar e se tiver oportunidade, eu vou colocar para gente. Obrigada, Ana. Diga mais. Tudo jóia bem? Você? Jóia. Aqui, já pegando esse gancho de indicação aí, tem o Coronavírus Explained na Netflix. Vão ser 3 episódios e já lançou o primeiro, tem explicando sobre o coronavírus também. É bem interessante e tá, tipo assim, de fácil acesso. Tem esse e tem o Pandemic também, falando sobre várias outras doenças, como influenza, ebola. E é bem legal. Eu tô gostando, tô ansioso para os outros episódios. E aí tem esse coronavírus que saiu essa semana. Valeu a indicação. Também anotei aqui, tá? Que é da Netflix, tá na Netflix. Né? Tá bom, obrigada, Mike. E o outro é Pandemic. Tá, ok. Pandemic. Deixa eu ser última no... Ok. É bem legal.
Valeu, e é isso mesmo. Eu fico feliz que vocês conseguem verificar o que a gente está estudando, interagindo aí, né, com o que está sendo retratado. Enfim, valeu e possam continuar me indicando, porque isso é bom, na medida do possível, se forem algumas coisas curtinhas que eu possa acrescentar, que é muito bem-vindo, tá bom? Gente, no mais, aí a turminha já foi. Fiquem com Deus, tá? Obrigada, beijão a todos vocês. E continue aí estudando, acompanhando. Obrigada. Beijão, fiquem com Deus. Tchau, Ana. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau a todos vocês. Fiquem com Deus. Você é. Hasta luego. Diga, quem é que tá me chamando? É a Lara. Sou eu, Oi, Lara. Tudo jóia? Tudo jóia, e você? Tudo bem. Diga, Lara. Aqui, quando a gente for enviar os trabalhos no seu e-mail, você quer que ponha algum título? É para pôr algum título? É na Vai, por descrição? favor. Na descrição Por do. favor. Você quer que Aham. coloque o quê? Uai, fala lá, estudo dirigido das unidades 3 e 4 e sempre aquilo que eu falei anteriormente. Nome completo, tem até isso, tem até na própria instrução lá. Nome Eu já vi, já. completo, né? Nome completo, curso, período, turno, tá? Então, por favor, Tá. no assunto, coloca a indicação, porque na verdade, como eu estou fazendo isso em relação às minhas disciplinas de uma maneira geral, então me ajuda muito já a identificar, pegar minha planilha, tá? Então eu te agradeço muito. Coloca para mim lá no assunto, porque assim já me. E mesmo porque às vezes tem gente que me manda outras atividades que não sejam de parcial, enfim. Tá? Por favor. Beleza. Valeu, obrigada por perguntar, Lara. Obrigada. Não. Beijo para você, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, tchau. Ô, Pedro! Ô, Pedro, vocês estão caladinhos demais. Saudade de vocês. Cadê o Felipe? Hoje ele não assistiu aula, não, porque ele falou que estava passando mal. Então fala com ele. Felipe, Ju, viu? Tem uma turma. Eu identifiquei vários aqui da biologia, mas eu também estou com saudade. Participam, viu? Beleza. Um abração para todos. Fala que a professora mandou um abração para todos. Tá Fiquem bom. com Deus. Tchau, tchau. Tchau.